Pessoal, jogo rápido. Qual é a melhor forma de se administrar, de colocar o hidrogênio molecular no organismo? É bebendo água ou inalando? Os dois é praticamente a mesma coisa. Agora, a forma que se faz isso que o bicho pega. Então, olha só. Em 2012 houve um estudo científico sobre os ratinhos lá que eles tinham Alzheimer. Quer dizer, eles induziram o Alzheimer nos ratos e eles viram que o hidrogênio molecular, a água, bebendo a água, foi maravilhoso para os ratinhos, porque bloqueou o excesso de estresse oxidativo no cérebro, beleza? Então beber água, maravilhoso, rapidinho, sabe? Já estava protegendo a célula lá. O que eles fizeram? Deram para esses ratinhos um tal de um açúcar lactolose. Deram lactolose para esses ratinhos e é um açúcar que vai pro teu organismo, as bactérias comem isso, adoram isso, elas peidam pra cacete, cria muito gás de hidrogênio no organismo e fica mandando esse gás pro teu corpo o dia inteiro, o tempo todo, entendeu? Contínuo, né? Então há um pico prolongado de hidrogênio no organismo através dessa tal de lactulose, beleza? A outra forma foi inalar. Então botaram esses ratinhos dentro de uma caixa vedada lá, com 2% de gás de hidrogênio, não é 12 litros, não é 17 mil litros 930, não é 1 litro de hidrogênio por minuto, não é 500 ml de hidrogênio por minuto, não é 300 ml de hidrogênio por minuto, 2%. Quanto é que você inspira no seu pulmão aí, meu Deus do céu? 2%, tá bom? Se fosse 0,5%, ou seja, menos de 1%, já é terapêutico. Quem duvidar disso, nem precisa vir atrás de mim, é só fazer uma microscopia de campo escuro e pronto. Então pegaram os ratinhos, colocaram lá na caixinha, dentro, com uma atmosfera com 2%, gás atmosférico com 2% de gás de hidrogênio, beleza? E deixaram lá o dia inteiro os ratinhos inalando o tempo todo, tá bom? Aí fizeram outra coisa. Ô, falou, Masa, valeu! Aí fizeram outra coisa. Pegaram essa mesma caixa, só que colocaram esses mesmos 2%, só que intermitente. Tipo assim, 15 minutos, o gás lá. Desligava, aguardava 45 minutos, ligava o gás de novo. Então, intermitente, tipo frequenciado, você entendeu? Resumindo a história. Bebê foi maravilhoso. Essa lactolose não serviu porque ficou num pico muito alto e tipo assim, ela deu um ban no começo, assim, ela começou a ser boa, depois não foi boa mais. A inalação do hidrogênio o tempo todo também não conseguiu ser boa como beber a água hidrogenada, entendeu? Foi muito ruim. Isso no ponto de equivalência da água hidrogenada e inalar o tempo todo, inalar durante horas. Olha só que interessante isso, mas olha a surpresa. No final, no intermitente, tipo assim, 15 minutos de hidrogênio, 45 minutos sem hidrogênio. 15 minutos hidrogênio, 45 minutos sem hidrogênio. Tipo o Zapper, sabe o Zapper? Você usa 7 minutos, aguarda 20 minutos. Usa 7 minutos de novo, aguarda mais 20 minutos. Isso parece que ele funciona lá dentro como um fuxiqueiro, um avisante, entende? Um modulador, sabe? Um cara que ele sinaliza. Ele fala assim, ó, meu filho tem que fazer isso aí, ó, você vai ter que fazer aquilo lá, tá vendo? Tô aqui, mas você tem que fazer isso aí também, entende? Então vocês começam a se organizar aí, entende? Não é aquele cara que fica o dia inteiro dando instrução e o corpo ele não processa, porque ele está processando a informação, mas a informação nunca acessa, então ele nunca vai trabalhar. Ele fica ali parado escutando, você entende? Que é mais ou menos isso, é como se o hidrogênio ele fosse aquele cara que ele chega, ajuda, dá as ordens e limpa o beco. E aí a coisa funciona. Ao contrário daquele cara que chega e fica falando, em vez do nego estar trabalhando, tá escutando o cara. Você entendeu? Então, resumindo, o melhor jeito de usar, de absorver, de trabalhar com hidrogênio no teu corpo é bebendo água hidrogenada, como você bebe água normal, ela só tem que estar hidrogenada,
entende? E inalando intermitentemente. Tipo, 15 minutinhos é uma boa, é só 15 minutinhos. Lembra que eu falo pra você, minha vida inteira, tô falando assim, hidrogênio é o seguinte, 10 minutos já tá, o pico já tá no máximo. Então de 10 a 15 minutos inalando para não encher o teu saco, entende? Aí você para uns 40 minutos, vai brincar com a criança, vai brincar com o cachorro, vai fazer o rango, sei lá, depois volta mais 15 minutinhos, entende? Sem estresse. Você sabe se causar estresse também, aí já produz um monte de hormônio porcaria e começa a te acidificar, né? Então qual é a forma mais tranquila de se usar? Bebendo a água e nessa intermitência, nessa frequência. Ele vai agir como modulador das coisas. Então, 15 minutos inalando, 45 não inalando. Qual que é o mais rápido melhor? Não tem mais rápido melhor, tá bom? Não tem, depende. Em qual órgão que você quer que chegue mais rápido o hidrogênio, meu Deus do céu? Você está com tanta pressa assim que não pode esperar 15, 20 segundos, 30 segundos, porque o hidrogênio é a menor molécula do mundo. Você põe na boca aqui, está perto do cérebro, já tá no pulmão, corrente sanguínea, baço, rim, fígado, pô, tá na corrente sanguínea. Rapidão o trem, ele vai passando para tudo quanto é lado. Se não for usado, ele vai passando, atravessando. É a menor molécula da galáxia do Rio de Janeiro, gente. Beleza? Outra coisa, dia 7 agora de junho, vou estar dando um curso de eletroterapia, coisa que você tem dentro da tua geladeira, você vai abrir e falar assim, meu Deus do céu, eu não sabia que essa batatinha aqui era top desse jeito. Se você pega uma batatinha e um limão, você não sabe, meu filho. Se você pega um morango e um abacate, você não tem noção, beleza? Se você pega um pedaço de linguiça, entende? E uma banana, você não tem noção de... Tudo isso que eu estou falando aqui baseado em artigo científico, beleza? Então você vai desinflamar como nunca, sem nenhum efeito colateral. Você vai conseguir cicatrizar muito mais rápido, usando essas coisas sem pôr no bucho, sem mastigar e engolir, sem passar pelo sistema digestório, beleza? Então você que é médico aí, que não está sabendo dessa ainda, vem com nós, terapeuta, seu Zé do Picolé, Dona Maria, todo mundo aí, beleza? Eu vou iniciar agora dia 7 de junho. Eu não pude fazer ainda tudo certinho as coisas, né, porque eu estava com um pouco de problema aqui no meu computador, entende? Mas agora está arrumado, então já estou avisando para vocês já ir garantir uma vaga, que vocês sabem que sempre tem limite de gente, porque não dá para falar para todo mundo, que lá é uma conversa, tem muitos arquivos, vou mostrar os arquivos, mostrar como faz tudo, mas a gente tem que tirar muita dúvida, muita conversa, e quando tem muita gente não dá, beleza? Eu gosto de fazer assim. Então, beleza. Então, aí depois não marca outra turma e outra turma. Então, fica todo mundo com Deus. Obrigado. Entre em contato aqui nesse WhatsApp aqui, ó, que tá aí embaixo. Até mais. Olá, olha só. A ciência está sempre buscando, novas formas de lutar contra doenças complicadas como o Parkinson. E se uma resposta, ou parte dela, estivesse em algo super simples, tipo o hidrogênio? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar num estudo bem interessante lá de 2012, que investigou exatamente isso. Isso mesmo. É um artigo da Medical Gas Research. Os autores principais são Mikeko Ito, Masaki Hirayama, Kinji Ono e outros colegas, gente da Universidade de Nagoya, da Universidade Chubu e do Instituto Metropolitano de Gerontologia de Tóquio também. Basicamente, eles queriam entender uma coisa. Que era? Se diferentes jeitos de administrar hidrogênio para ratinhos poderiam, proteger eles num modelo que imita o Parkinson. Ah, entendi. Então a missão aqui é destrinchar esse estudo, né? Ver os métodos, os resultados. A lactulose, que é um açúcar que faz o intestino produzir hidrogênio, e a inalação do gás mesmo. Legal. Vamos começar pelo básico, então. Como é que eles fizeram para, simular o Parkinson nos ratos? Bom, eles usaram um método bem estabelecido e injetaram uma neurotoxina, a 6-hidroxidopamina. O pessoal chama de 6-OHDA. Certo. Direto numa área do cérebro chamada estriado. Isso causa uma lesão nos neurônios que produzem dopamina, que é o que acontece no Parkinson, E para medir se funcionava, se tinha proteção? Aí eles usaram um teste comportamental.
Deram metanfetamina para os ratos e contaram quantas vezes eles giravam sobre o próprio eixo. Ah, o teste de rotação. Clássico. Quanto mais gira, pior a lesão, basicamente. Isso, é um sinal de desequilíbrio motor causado pela perda de dopamina de um lado do cérebro. Ok, o cenário está montado. E a hipótese central era: Que o hidrogênio molecular, o H2, teria um efeito protetor contra essa lesão. beleza. Vamos aos resultados, então. Começando pela água com hidrogênio. Como foi? Deram água enriquecida com hidrogênio para os ratos beberem à vontade, ad libitum, como se diz. E o resultado? Foi bem positivo. Uma proteção significativa, sabe? Reduziu bastante o número de rotações nos testes. Opa, bom começo. E a lactulose, que faz as bactérias do intestino trabalharem? Pois é, a lactulose. Deram na água de bebê também, e olha que interessante, eles confirmaram que ela aumentou sim a quantidade de hidrogênio na respiração dos ratos. Ah, então funcionou para produzir hidrogênio. Funcionou para produzir. Mas, na hora de proteger contra o modelo de Parkinson, o efeito foi, assim, muito pequeno. Marginal. Marginal, não deu diferença estatística significativa comparando com o grupo controle que não recebeu nada. E um ponto-chave: não protegeu as células dopaminérgicas, as tais células TH positivas lá no estriado. Peraí, isso é curioso, né? Eles tinham mais hidrogênio sendo produzido internamente, talvez até por mais tempo com a lactulose. Sim, provavelmente um fluxo mais contínuo vindo do intestino. Ponto mais não protegeu com uma água que talvez desse picos mais rápidos. Já começa a complicar aquela ideia de que quanto mais, melhor, né? Exatamente, complica total, porque a intuição seria essa, né? Mais hidrogênio, mais proteção. Mas não foi o que viram aqui. Tá, e a inalação? Eles testaram isso também? Testaram de duas formas. Primeiro, a inalação contínua. Colocaram os ratos numa câmara, respirando uma mistura com 2% de hidrogênio o tempo todo. E o resultado? De novo, parecido com a lactulose. Um efeito bem marginal, quase nenhum. Ok. Então nem água, nem lactulose, nem inalação contínua. Opa, não, a água funcionou. Lactulose e inalação contínua é que não foram bem. Isso, a água funcionou bem, lactulose e gás contínuo, quase nada. Mas aí vem a segunda forma de inalação. Que foi? A inalação intermitente. Tipo, eles deixavam os ratos respirando o gás por 15 minutos e depois ficavam 45 minutos só com ar normal. E repetiam esse ciclo. Quase como simular alguém que bebe água de vez em quando, dando picos. Exatamente essa a ideia. Imitar o padrão de beber água. E aí? Funcionou? Funcionou. Essa abordagem intermitente mostrou um efeito protetor significativo em boa parte dos ratos. Estatisticamente, foi melhor que o grupo controle. Teve uma certa variabilidade, nem todos responderam igual, mas o grupo como um todo melhorou. Ah, então aqui é que a coisa fica realmente interessante. Água com H2 e inalação intermitente, essas funcionaram. Lactulose e inalação contínua, que talvez até dessem mais hidrogênio no total ao longo do dia, essas não. O padrão de exposição foi crucial. Exatamente. Esse é o ponto mais fascinante do estudo, na minha opinião. Essa aparente falta de relação dose-resposta direta. Mais hidrogênio constante não significou mais proteção. O que isso sugere, então? Sugere que talvez o hidrogênio não haja só como um antioxidante bruto, sabe? Que precisa estar lá em alta quantidade para neutralizar radicais livres o tempo todo. A proposta dos pesquisadores, liderados pela Mikako Ito, foi que ele pode atuar mais como um modulador de sinalização celular. Modulador de sinalização. O que seria isso de forma simples? Pensa assim, em vez de ser o bombeiro que apaga o fogo antioxidante direto, talvez ele seja o alarme que avisa a casa para ligar os sprinklers, ativa as defesas da própria célula. Gostei da analogia. E talvez esse alarme funcione melhor com toques curtos e repetidos, os picos de hidrogênio da água ou da inalação intermitente, do que se ficasse tocando sem parar, inalação contínua ou lactulose. Faz muito sentido. O hidrogênio como um sinal biológico, não só um faxineiro. Isso, uma molécula sinalizadora gasosa, um gasotransmissor, talvez. Eles chegaram a ver algo em humanos desse estudo? Só para confirmar a produção de gás? Sim, fizeram testes rápidos em humanos só para mostrar que, de fato, tanto beber a água com hidrogênio causa um pico rápido de H2 na respiração, quanto tomar lactulose causa um aumento mais lento e sustentado. Mas sem avaliar Parkinson em humanos, claro.
Era só para confirmar a farmacocinética, digamos assim. Exato, só para ver como o corpo processa e exala o gás em cada situação. Ok. Então, resumindo a grande conclusão do estudo. A conclusão central é que, pelo menos nesse modelo animal de Parkinson, a forma como o hidrogênio é entregue para o corpo parece ser fundamental. A água hidrogenada e a exposição intermitente ao gás foram bem mais eficazes do que a exposição contínua ou a produção que vem do intestino via lactulose. E o que a gente leva disso tudo? Reforça muito essa ideia do hidrogênio como um possível modulador de sinalização, né? Que a dinâmica, o liga e desliga, pode ser mais importante que a quantidade total. Com certeza, abre um caminho para pensar diferente sobre como usar o hidrogênio terapeuticamente, se for o caso. E antes de encerrar, precisamos fazer um agradecimento especial ao Douglas Ornenese, que foi quem compartilhou esse artigo científico com a gente e possibilitou essa discussão. Valeu, Douglas! Sim, muito obrigada ao Douglas e a todos que acompanham o nosso trabalho e apoiam essa troca de ideias. É isso aí. E para fechar, fica aquela pulga atrás da orelha, né? Se o hidrogênio tão simples age como um sinal intermitente, quantas outras moléculas ou estímulos, talvez vindos até das nossas bactérias, ou de ciclos naturais do corpo mesmo, não estariam agindo de formas parecidas, com padrões sutis, periódicos, sendo a chave para a saúde ou para a doença, de um jeito que a gente ainda nem começou a entender direito. Fica aí para a gente pensar.